E agora, dentro do programa, é hora daquela participação que eu anunciei, né? Que você pode responder a sua dúvida na área jurídica. Como acontece todas as sextas-feiras, eu recebo o Dr. José Maria, que tem esta proposta aqui no Bom Dia Divinópolis, trazer para você uma dica e uma orientação adequada em relação, né, a estas dúvidas comuns e rotineiras do dia a dia. Você pode fazer a sua pergunta através do nosso WhatsApp, 32220001, 32220001, é o caminho para que você possa aí conversar conosco ao vivo aqui no Bom Dia Divinópolis. Primeiro, prazer receber o senhor novamente, doutor Zé Maria. Bom dia, Flaviano. Bom dia para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores. E vamos aí, né, completando mais uma semana de vida, né, de luta nesse dia a dia que não é fácil. Exatamente, né? Eu até dizia lá na abertura, a última semana cheia do mês de junho, né? Até porque semana que vem a gente já começa o mês de julho, né? Na próxima quarta-feira, né? E como eu disse, você pode participar pelo nosso WhatsApp 32220001, 32220001 é o caminho para que você faça a sua pergunta. Nós já temos até algumas perguntas, né, Ian? O Ian já separou aqui algumas perguntas, né? Já vou começar, então, direcionando estas perguntas para o doutor Zé Maria. Tem uma pergunta aqui em relação à pensão, doutor Zé Maria. Bom dia, né? Não disse o nome, mas muito obrigado aí pela participação. Ela está dizendo o seguinte, que a mãe tem uma dívida com o banco e é por onde ela recebe aí a pensão, né? Ele quer saber se eles podem reter a pensão dela para quitar esta dívida. Nesse caso aí, tem que saber o valor que ela vai pagar, porque a reter, se eles tiver autorização dela, porque para que possa debitar qualquer coisa na sua conta com relação ao financiamento, a qualquer outro tipo de seguro que você fizer com o banco, negociar com o banco, normalmente você tem que assinar um termo de autorização, que ninguém pode fazer débito em conta se não tiver autorização do cliente, né? No caso aí do dono da conta. Se tiver, não pode ser mais de 30% do valor do salário ou da pensão que ela recebe. Isso aí não pode. Então, os familiares devem ficar atentos aí, se for o caso, ir ao banco para negociar isso aí, porque, de repente, eles debitam o que eles acharem que é de direito deles ou vontade, e não é bem assim. Nós estamos numa situação de risco da pandemia, pode ser até usado essa situação, porque uma pessoa idosa que recebe a pensão, ela não falou o valor que ela recebe de pensão, mas fica atento. Então, os familiares, fique atento, vá ao banco e negocie isso aí, porque não é da vontade do banco, não. Há uma negociação para que ela possa ser beneficiada e, lógico, a dívida tem que ser paga. Vamos então a mais uma pergunta, né? Quer saber o seguinte aqui, doutor Zé Maria. Tem um processo na justiça desde 2013, né? Ele olha na internet e está escrito que a última atualização foi no dia 13 de março de 2020, né? E aí ele quer saber, né, por que demora tanto, né? Ele está com problema de saúde, né, e está necessitando aí da finalização desse processo. Meu amigo, a questão da justiça é um complicador muito grande, muito sério. Ele não diz se é justiça estadual ou se é justiça federal. Mas vamos responder valendo para as duas justiças. O que está acontecendo é o seguinte, hoje, na questão da justiça do PGE, essa digital, ela está funcionando normalmente, você pode dar entrada, você obtém resultado. Naquela situação do processo físico, é que não está movimentando, está parado, porque você não pode ir lá ver o processo, e através do PGE você não tem jeito de ver. E saiu uma resolução agora da Justiça Federal, às vezes o processo dele pode ser na Justiça Federal, é que a Justiça Federal vai digitalizar todos os processos que estão na área física, né? O PGE continua na área física. E essa digitalização do processo será feita pela Justiça em concomitante também com os advogados. A ordem foi avisada, os advogados têm de participar para pegar o processo, eles mesmos têm que fazer essa digitalização. Olha aí a confusão e o acervo que o advogado tiver muito serviço na Justiça Federal, ele está ferrado, porque ele que vai ter de fazer essa digitalização. Então, o que vai acontecer? Vai atrasar os processos, consequentemente vai atrasar e já está atrasado. A nossa justiça é um pouco lenta. Eu falo que a justiça tinha que atender a demanda com urgência e com celeridade, mas infelizmente não é assim que funciona, infelizmente. Vamos a mais uma pergunta, Ian. Ele quer saber o seguinte, doutor Zé Maria, se a insalubridade conta na hora de aposentar. Ele trabalha em um frigorífico há mais de 20 anos.
com certeza. Todo mundo que tem insalubridade, periculosidade, evidentemente que isso aí conta. Toda pessoa que trabalha nessa atividade, quando ela vai fazer a contagem da Previdência Social, ela conta 1 ano e 6 e 4 meses. Quer dizer, ela tem a vantagem daquele ano dela valer 1 ano e 4 meses do recolhimento que ele recolheu de 1 ano. Então a insalubridade é contada quase que em dobro, né? Isso aí é vantagem para o trabalhador, porque ele, conforme o tempo de insalubridade que ele trabalhar em empresa de risco, insalubre, lugar de químico, essa situação, ele pode aposentar com tempo menor e aposentar com a aposentadoria integral, desde que ele tenha a idade suficiente para isso. Vamos a mais uma pergunta. Quer saber o seguinte, doutor Zé Maria, ela está dizendo aqui que está de aviso na empresa, mas está afastada até dia 20/7. E o aviso vence no dia 12. Ela quer saber como fica a questão do aviso nesse caso. Nesse caso aí é o seguinte, ela está de aviso, mas parece que ela está falando que está afastada, não sei se é por doença ou pela Previdência. Ela não entrou em detalhe. Não entrou em detalhe, porque normalmente se a pessoa está de aviso, ela deve estar trabalhando. Agora, se ela está afastada por doença pela Previdência, o que vai acontecer? O aviso está valendo, mas esse aviso não será cumprido porque ela está afastada. O afastamento dela está além do término do aviso prévio. Então, nesse caso, quem está pagando é a Previdência. Se a Previdência der alta, eu estou dizendo se for o caso dela, que ela não diz. Isso, né? Isso. Se a Previdência colocar ela em alta, evidentemente que a empresa vai dispensar, ela não vai querer aceitar ela. Aí a pessoa costuma ficar naquele limbo. Nem a Previdência paga, nem o empregador quer pagar, porque a pessoa está de licença e voltou, não tem condições de assumir o trabalho, porque o médico da empresa não dá autorização, não assina o atestado de admissão dela na volta para o trabalho, aí fica um complicador. Aí talvez ela vai ter de acionar a justiça, porque se ela não tiver condições, o afastamento dela tiver de ser prorrogado, só a justiça se a Previdência não prorrogar. Porque às vezes a Previdência pode prorrogar, ela tem 30 dias também para fazer um recurso na própria junta da Previdência e após esse prazo, evidentemente tem que procurar a Justiça Federal para discutir esse direito dela. Nós temos uma pergunta de uma telespectadora lá do bairro São Luís. Muito obrigado, viu, pelo carinho. Ela quer saber sobre a aposentadoria, doutor Zé Maria. Ela está dizendo que faz 60 anos em agosto e se cadastrou no auxílio emergencial. Aí ela quer saber se tem algum problema, né? Ela tem mais de 20 anos de contribuição. Não tem problema, porque ela não tem aposentadoria ainda. Quer dizer, se ela não está aposentada, ela pode receber esse auxílio emergencial e o voucher aí. No caso, às vezes até quando a pessoa tem renda na família, eles estão admitindo se essa renda não for acima do que permite receber auxílio aí. Então, se ela vai fazer 60 anos agora, ela diz que tem 20 anos de contribuição, quer dizer, ela já fazendo 60 anos, no dia que ela completar, ela pode dar entrada. Não dê entrada antes de completar a data de nascimento, o dia certo. Se ela entrar antes, a Previdência vai ficar com esse papel e depois vai devolver para ela, vai perder tempo. Nesse caso, completou 60 dias, 60 anos, por exemplo, em 1º de agosto, dia 2 de agosto, se for dia útil, dê entrada, que ela vai receber aposentadoria logo, porque ela já tem idade, já vai perfazer a idade, que é 60 anos, é o mínimo, e vai ter o tempo de contribuição, que é 15, que agora nessa nova lei, quem entrar com 15 anos, mas prolongar a idade, ela vai ter um pequeno pedágio, ela vai ter que fazer uma transição. No caso dela, ela vai ter essa transição, mas eu acredito que o tempo de contribuição que ela tem, ela não vai pagar mais, ela tem direito da aposentadoria. Vamos responder agora o Douglas, né, que encaminhou para a gente uma pergunta. Muito obrigado, viu, Douglas? Ele quer saber o seguinte, doutor Zé Maria, tem um processo contra uma financeira e já foi, inclusive, julgado procedente e arquivado, mas está demorando para saber o valor que vai receber e quando vai receber. E ele quer saber aí quando os serviços do fórum voltam, né? Ele deu uma informação aí que não bate, né? Dizendo que o processo, ele ganhou o processo e foi arquivado. Não existe isso, né? Se ele ganhou esse processo aí, ou já foi pago, alguém recebeu, né? Tem de ver com o advogado dele, já pode ter recebido esse dinheiro. Porque processo nenhum arquiva, só se quem ganhou a ação aí, no caso, né? O réu, porque ou ele foi a autora aí, o autor foi ele, não pediu esse dinheiro, porque se houve condenação, não houve recurso, porque às vezes pode estar suspenso por recurso.
Ele não disse aí. Se não houve recurso, quer dizer, agora é executar o valor. Se houve perda, execução e definição, o juiz determinou para fazer o pagamento. A empresa tem um prazo para pagar. Se ela não pagar, ela incorre multa, juro, uma série de fatores aí e pode ter bens penhorados para garantir esse crédito dele. Agora tem de ver o que ele falou. Está arquivado por quê? Porque ele ganhou uma ação, então tem um troço, convém procurar o advogado dele, talvez esse processo seja físico, a dificuldade que ele tem, porque sendo físico, ele não vai ter essa informação. Vamos a mais uma pergunta. Ela está dizendo que é viúva, doutor Zé Maria, e recebe a pensão por morte, mas está pagando o INSS. Só que ela tem dúvida se vai conseguir se aposentar. Com certeza, a pessoa tem que ter em mente, né? A gente sempre avisou isso aqui, mas volto a falar de novo, é o seguinte, são institutos diferentes, então a pessoa aposenta e vai receber uma pensão daquele da viúva quando eles eram casados ou viviam em união estável. Pode receber. Porque o Instituto da Pensão é uma coisa e o Instituto da Aposentadoria é outra. É a única forma na Previdência que a pessoa pode ter os dois recebimentos, porque são institutos diferentes. Quando a pessoa já é aposentada ou recebe uma aposentadoria, mas quer aposentar de novo, ele trabalha na atividade privada e na atividade, no caso aí, vamos dizer, na prefeitura, no governo do estado ou União, quer dizer, ele é pensionista, ele pode juntar as duas coisas, mas na hora de aposentar, a Previdência vai dizer para ele, você quer ficar com qual aposentadoria? Porque ele pode ficar com a maior, ele pode ter essa opção. Mas no caso de receber a aposentadoria e pensão, não, recebe as duas. Então, ela recebe pensão, está pagando o NPS, continue pagando, porque quando a senhora fizer o tempo e idade necessária, a senhora pode pedir a sua pensão e vai acumular os dois pedidos. Vamos a mais uma pergunta, né? Agora é sobre o auxílio emergencial, doutor Zé Maria. Ela está dizendo aí que a mãe recebeu a primeira parcela pela conta aí criada pela Caixa Poupança Social, né? A segunda parcela foi depositada também, mas quando ela foi fazer a transferência, ela teve que fazer o cadastro aí de um e-mail, parece que já estava cadastrado outro e-mail, outra senha, né? E ela recebeu a informação que o auxílio foi sacado. Aí agora o banco pediu 10 dias para analisar. Isso está acontecendo muito, às vezes por erro da própria Caixa dos funcionários ou para os vigaristas de plantão que estão aí, porque o sujeito vai lá, né? A pessoa tem que ter cuidado na internet, de vez em quando eles pedem lá, o sujeito dá o CPF e, quer dizer, acaba dando até a senha, um terceiro vai lá e recebe. Se ela não recebeu, porque deveria receber, ela pode ficar tranquila que ela tem direito, porque se a Caixa não rever esse erro aí que não foi dela, ela vai receber, senão ela pode entrar até na justiça. Mas eu acredito que houve alguma coisa aí, algum espertinho aí deve ter recebido para ela, tem acontecido muito, infelizmente no Brasil. Golpe no auxílio emergencial também é demais. Não, tem golpe de tudo quanto é espécie no Brasil. O Brasil é um país sugênero, né? Porque nós somos um país de muita gente boa, muita gente honesta, mas aqui acontece uma inversão de valor. Os desonestos, a gente é equiparado a eles. Então é um país complicado. Fique vigilante e atento. Cautela e caldo de galinha não faz mal para ninguém. E cobre do banco, né? O banco com tem que certeza dar uma resposta. E não se o auxílio está cadastrado no nome dela, foi autorizado no cadastro dela, é direito dela. E outra coisa que eu vou dizer para ela, não cobre a pessoa, o banco, verbalmente. Tudo tem que ser por escrito. Faça um requerimento, vai na internet, manda pelo site da Caixa, aquilo fica registrado, documente, é uma prova dela. Porque a pessoa de mania de pessoalmente pergunta, ela conversou com o José, amanhã ela volta lá, eles falam, não, esse José não trabalha aqui, só falou com quem? E fica enrolando a pessoa. Isso é comum no serviço público. É tudo por escrito. Gente, falar não pega. Essa é a participação do Dr. Zé Maria, né, que todas as sextas-feiras, né, vem aqui participar do programa, né, muitas perguntas, muito obrigado a todos que participaram conosco nesta manhã de sexta-feira, né, e na semana que vem, o Dr. Zé Maria está de volta, né. É aí que eu vou fazer né, vou deixar um recadinho para os meus telespectadores, meus ouvintes, que eu não vou falar até a semana que vem, né? Porque eu tenho um compromisso na semana que vem, justamente na sexta-feira começa o compromisso. Então, é compromisso firmado, mas na próxima, se Deus quiser, estarei aqui. Um bom dia para todos e um abraço a todo mundo. Muito obrigado pela participação dos nossos ouvintes.